Olá, é um prazer estar consigo e recebê-lo aqui na nossa casa. Estamos na Novo Tempo e no programa Voz da Esperança. Este é um momento histórico para nós aqui deste lado, porque a Voz da Esperança é um programa com muita história, bem mais velho do que eu, na verdade. Foi em 1967 que começaram as emissões da Voz da Esperança. Um programa cristão que tinha como objetivo transmitir através das ondas da rádio, porque era apenas aí que estava, através do áudio, uma mensagem de esperança assente na palavra de Deus, a Bíblia, com valores cristãos e que fundamentasse para o povo português, onde quer que essas emissões chegassem, a razão da nossa esperança, conectada sobretudo às grandes promessas de Deus e à esperança na segunda vinda de Jesus. Ora, a razão pela qual eu digo que estamos a fazer história é porque de 1967 até este tempo, seja qual for o momento, o ano ou o dia em que esteja a ver este programa, a verdade é que inauguramos aqui uma nova etapa, porque durante estes mais de 50 anos, em muitas rádios, essas emissões da Voz da Esperança foram circulando um pouco por todo o país, chegaram a estar em dezenas de rádios diferentes e agora chegamos à televisão. Se estiver aí desse lado, no canal 186 da MEL, o canal da Esperança, a Novo Tempo Portugal, mas também é possível que algumas pessoas nesta hora não me estejam a ver exatamente na televisão, mas estejam a ouvir-me na rádio, porque nós continuaremos esta longuíssima história com muitos oradores. Não vou fazer-lhe aqui uma história muito completa, com todos os nomes, mas foram já muitos oradores que passaram dando a sua voz e agora damos também a nossa imagem. E damos-o aonde aqui, neste estúdio, neste cenário, no espaço da Novo Tempo, para que onde quer que me ouça ou me veja, qualquer que seja a plataforma, a Voz da Esperança vai continuar esta belíssima história de usar a palavra de Deus, usar o exemplo e a história de Jesus para inspirar esperança no coração de muitas pessoas. Mas a Voz da Esperança é agora também um programa que tem uma dimensão musical. Aliás, sempre esteve, sempre se usou a música também como um instrumento de esperança, porque é o que ela é, mas agora o programa Voz da Esperança tem um quarteto especial, criado intencionalmente para este programa e hoje, pela primeira vez, vai ouvir e ver, se não estiver a seguir na televisão, precisamente o quarteto Voz da Esperança. São 4 vozes femininas, trata-se de um quarteto feminino, que é conduzido por um músico, o André Santos, que é o diretor musical deste quarteto e deste projeto musical, no fundo, desta grande equipa que temos aqui na Voz da Esperança. Hoje vamos precisamente começar ou continuar este programa ouvindo estas maravilhosas vozes e a sua harmonia. Na voz da Joana, da Flávia, da Amália e da Violeta, vamos hoje ouvir aqui pela primeira vez cantar a esperança, porque nós somos a voz da esperança. Vibra em nosso ser.
Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Montes e vales ao som ecoai. Breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que esperança! Amém. Que bênção ouvir estas vozes, esta música, sermos inspirados por estes grandes fundamentos da nossa esperança. Por falar em esperança, antes de partilhar uma mensagem muito especial que preparei para si, também tenho aqui uma oferta que eu acredito que será muito especial. E hoje quero começar precisamente por lhe dizer que tenho para lhe oferecer um manual, Histórias de Esperança é o seu nome. É um manual que usa histórias de vida de Jesus para nos inspirar a uma transformação na nossa própria história. São 15 temas que partem de momentos, encontros, palavras de Jesus na sua vida extraordinária e ajuda-nos a compreender e a conectar as suas histórias com o vasto conhecimento que a Bíblia tem e também com a nossa própria história. Ora, hoje tenho aqui uma série de histórias de esperança para lhe oferecer. Como é que pode receber esta oferta? É muito simples, é enviar uma mensagem, um pequeno WhatsApp para nós, apenas a dizer que quer a oferta Histórias de Esperança, ou se quiser, refira-se ao programa Voz da Esperança. O nosso contacto, vou aqui ou relembrá-lo para quem já o ouviu, talvez dar-lhe a conhecer, se é a primeira vez que está connosco aqui na Novo Tempo e no programa Voz da Esperança. É muito simples de decorar, mas se não tiver assim uma memória tão ágil, anote, o número é o 933 93 92 91. Como vê, não é difícil. 933 93 92 91. Envie uma mensagem para nós. Queremos oferecer-lhe este manual Histórias de Esperança. E é de esperança que vamos falar. A esperança é a força que sustenta o coração humano, especialmente em tempos de incerteza, um pouco como aqueles que nós próprios vivemos neste momento. Mas quando falamos especialmente do contexto cristão, podemos dizer que a esperança não é um simples desejo. A esperança de que a Bíblia nos fala e de que Deus nos apresenta não é apenas um otimismo humano. É uma certeza que está fundamentada em Deus, na sua pessoa, no que Deus revela, nas suas promessas. A Bíblia ensina-nos que a verdadeira esperança, ela tem um fundamento sólido e nós podemos compreendê-lo a partir de 3 aspectos essenciais que hoje eu vou tentar aqui partilhar consigo. Resumindo já de início quais são. Primeiro, vou dizer-lhe que a esperança é uma pessoa. Qual é essa pessoa? Já vamos descobrir. Em segundo lugar, vou mostrar-lhe que a esperança é um ensino. Ela pode ser compreendida. Trata-se de uma doutrina. Mas a esperança também é um acontecimento, um extraordinário acontecimento. E agora, aqui na Voz da Esperança, vamos explorar estas 3 dimensões do que é a esperança. Comecemos então precisamente pelo facto de que a esperança é uma pessoa. Quem é essa pessoa? A verdadeira esperança não está baseada nas circunstâncias passageiras ou nas soluções humanas. Ou seja, a esperança de que hoje lhe quero falar não é uma expectativa positiva sobre o futuro. A esperança está ancorada numa pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo.
Jesus é a razão da nossa confiança, porque em Jesus nós encontramos salvação, encontramos a oportunidade de sermos redimidos ou aproximados de Deus. Em Jesus nós encontramos a promessa de que é possível uma vida que se estende muito para lá do que temos agora aqui. Lembro-me, aliás, das palavras do salmista Davi, o grande rei, que dizia: agora, Senhor, o que hei de esperar? E ele respondeu à própria pergunta: a minha esperança está em ti. Veja o seguinte, Davi expressa aqui esta verdade profunda, que quando tudo falha, quando os recursos humanos se esgotam, quando as respostas não chegam, nós podemos olhar para Deus e encontrar nele a derradeira fonte de esperança. O apóstolo Paulo, um grande servo de Deus, também um grande escritor da esperança, ele reforça esta ideia quando ele afirma que Cristo é a própria essência da esperança. Veja as seguintes palavras do apóstolo. Em síntese é isto, dizia ele aos Colossenses: Cristo ocupando todo o vosso ser, o que é a garantia total da vida eterna e é a nossa esperança agora. Capítulo 1 e o versículo 27, o apóstolo dizia que a esperança não é apenas sobre o futuro, também já é agora concretizada agora. Jesus não é apenas alguém que traz esperança, ele é a esperança. O que é que isto quer dizer? Que Jesus encarnou os ideais e os valores que nos mostram como é que a esperança age. É a esperança em ação. Em Jesus nós encontramos o perdão que precisamos quando sentimos culpa e o peso de uma decisão mal tomada, de uma palavra maldita. Mas Jesus também é a restauração quando a nossa vida está quebrantada e de que tantas maneiras ela pode ser quebrantada. Jesus também é a certeza de um futuro que está seguro. Ora, se a nossa vida estiver fundamentada em Cristo, então nós podemos viver esta experiência de paz profunda mesmo em meio às tempestades. É por isso que uma pergunta muito importante para a nossa vida e que hoje eu queria lhe deixar consigo pessoalmente é: onde é que está fundamentada a sua esperança? Se olhar para a sua própria vida e analisar em que é que tem sustentado a sua vida, a sua expectativa, a sua esperança, é em quê? É nos bens materiais? É o seu carro, que é onde estão as suas esperanças? E se amanhã tiver um acidente e despedaçar o carro? É nas relações humanas, por mais extraordinárias que sejam? E se elas se quebrarem? E se as pessoas que ama partirem? É na sua carreira? Que é uma coisa boa, ótima para nós investirmos, mas e quando essa carreira passar, o que é que fica? É por isso que Jesus é a garantia de uma esperança sólida e com futuro. Em segundo lugar, a esperança, já lhe tinha dito, é um ensino. A esperança cristã não é apenas um pensamento positivo sobre a vida. É um ensino que é sólido e que está fundamentado onde? Nas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso é que é possível compreender a esperança e até sistematizar um conhecimento. Vou lembrar-lhe aqui as palavras do apóstolo que dizia assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da vossa esperança. Curioso isto. Dizia o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Veja que isto significa que a esperança que nós temos em Cristo, ela deve ser visível para os outros, mas mais do que isso. Nós temos o dever, a responsabilidade até, de estarmos sempre preparados, como dizia o apóstolo, para partilhar essa esperança com aqueles que buscam respostas, que buscam orientação. O que é que isto significa? Nós só podemos partilhar com alguém uma coisa que temos ou que compreendemos, que faz sentido, que é possível ser explicada. Há uma situação em que a palavra de Deus nos conforta especialmente e eu queria deixar-lhe aqui essa nota. Porque é um texto muito importante que encontramos na Bíblia. Quando nós enfrentamos, por exemplo, a perda de alguém que amamos, o luto, essa dor amarga da morte, da separação de alguém que nos é querido, muitas vezes nesse momento nós percebemos como ter um entendimento correto do que é a esperança faz uma grande diferença. Eu vou partilhar consigo aqui as palavras muito conhecidas, mas quem sabe alguém nunca as ouviu, são palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Tessalonicenses, ele dizia assim: não quero, irmãos, que ignorem o que se passa com os crentes que já dormem o seu último sono. O que é isto de dormir o último sono? A morte. E ele continuava assim:
Não quero que sejais ignorantes para que não caiam na tristeza, como as pessoas que vivem sem esperança. Porque se cremos que Jesus, depois de morrer, ressuscitou, também devemos crer que todo aquele que morreu, aqueles que foram fiéis a Jesus, Deus os tornará a trazer à vida na companhia de Jesus. 1 Tessalonicenses 4. Veja então que a esperança cristã baseia-se na certeza da ressurreição e na promessa de um reencontro que também acontecerá na eternidade. Ora, enquanto muitos encaram a morte com desespero, o que é que nós percebemos? Que aqueles que estão firmados nesta esperança podem olhar para o futuro com confiança. Não se engane, eu não lhe estou a dizer que nós vamos enfrentar a morte sem dor, sem tristeza ou sem lágrimas. Não. Mas quando temos esta compreensão que a Bíblia nos dá, a nossa esperança está garantida na vitória que Cristo já teve. Por isso é que é possível enfrentar momentos de dor de uma forma completamente diferente. Finalmente, queria dizer-lhe que a esperança é um acontecimento. E é um acontecimento muito especial, que pode ser identificado. A esperança cristã não está apenas no presente, mesmo se eu acabei de lhe dar exemplos de como é que a esperança afeta o nosso presente. Por exemplo, como eu disse, quando lidamos com o luto ou com a tristeza. Mas, mesmo numa experiência positiva de fé em Deus, que podemos ter, a esperança de que a Bíblia nos fala e de que Jesus nos veio mostrar, ela aponta para um futuro glorioso. Ou seja, há um grande acontecimento que está prometido que vai selar a plenitude da nossa esperança. Que acontecimento é esse? Já está a adivinhar aí desse lado? Eu vou dizer-lhe qual é. Falo-lhe da volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu ao seu amigo Tito, falou desta promessa e deste acontecimento e chamou-lhe a bem-aventurada esperança. Ou seja, a esperança que nos deixa felizes e entusiasmados. E depois ele disse qual é? É o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu que voltaria a esta terra, tal como já esteve cá uma primeira vez. Por isso é que a volta de Cristo não é um conceito abstrato, é uma promessa concreta que Jesus fez. Ele prometeu que voltaria para buscar os seus filhos. E é interessante porque os discípulos foram testemunhas diretas desta promessa e desta garantia. Eu já lhe li e partilhei consigo aqui vários versículos, mas agora eu vou a um versículo, se calhar pode até acompanhar-me aqui, porque eu agora quero ler consigo um versículo diretamente aqui da minha Bíblia. Deixe-me sentar aqui para ser mais fácil e acompanhe-me aqui nesta leitura. Se não tiver a Bíblia à mão aí em casa, claro que poderá ser o caso, ou até no carro, onde estiver nesta hora, eu vou ler, e neste caso abri aqui a minha Bíblia para ler diretamente esta extraordinária promessa que encontramos em Atos, no primeiro capítulo. Jesus ainda estava aqui nesta terra, mas é o último, derradeiro momento em que os discípulos podem estar pessoalmente com Jesus e vão testemunhar uma coisa incrível. Eu vou ler para si. Capítulo 1 de Atos, eu dizia, é o versículo 10 e o 11. Estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles, os discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram aos discípulos: varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esta é a extraordinária promessa que recebemos da parte de Deus. E o que podemos dizer é que assim como Jesus subiu aos céus, ele voltará à terra. Os discípulos tiveram o privilégio de ouvir isto em primeira mão por estes seres celestiais que apareceram. E este é o grande acontecimento que aguardamos com enorme expectativa. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai cumprir todas as promessas que fez àqueles que creram nele. Eu quero dizer-lhe assim de uma maneira muito pessoal, assim que vive a sua vida ocupado com os muitos afazeres, com as suas preocupações, com os seus projetos e sonhos.
A minha pergunta hoje é muito direta. Você vive como alguém que aguarda a vinda de Jesus? Os seus dias estão marcados pela confiança e a expectativa deste acontecimento? A sua esperança está firmada nesta extraordinária promessa do reencontro com Jesus? Há uma coisa que eu lhe posso dizer: crer neste acontecimento muda totalmente a nossa visão sobre a nossa própria vida, sobre os outros, sobre o mundo, e muda a maneira como entendemos os nossos dias e o nosso futuro. Eu desafio a meditar hoje por uns instantes nesta maravilhosa promessa e nestes grandes fundamentos da esperança. Nós vamos ouvir novamente o quarteto Voz da Esperança cantar. Na verdade, eu pedi-lhes que cantassem novamente a música que já hoje ouvimos aqui. Vamos ouvi-la, aliás, com muita frequência. É quase uma música de abertura, porque ela encerra um pouco os grandes conceitos deste programa, que é ser uma voz de esperança. Mas porque elas vão cantar novamente sobre esta esperança de que Jesus vai voltar em breve, de que isso nos enche agora também de uma enorme expectativa, eu convido a novamente ouvir, talvez agora com um pouco mais de atenção, a estas palavras, a esta dinâmica de aguardarmos a esperança. Oh, que esperança que nós podemos ter, sentir e experimentar todos os dias da nossa vida. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alerta, vão cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo o mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Montes e vales ao som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Que esperança! Amém, Ouvimos cantar da esperança. Mas mesmo que se ela pode ser tornada música para nos inspirar, a verdadeira esperança cristã
ela não está baseada em ilusões. Ela está baseada em verdades eternas e numa experiência que nós podemos fazer pessoalmente com Deus. Lembre-se, a esperança é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Ele é quem nos salva, mas também quem nos sustenta. A esperança é uma doutrina, um ensino que nós podemos viver, partilhar, compreender. Por isso, busque compreender melhor a palavra de Deus. Se tem dúvidas, procure esclarecer essas dúvidas. Mas a esperança também é este acontecimento extraordinário, a promessa do retorno de Cristo, aquele que trará e que vai consumar este extraordinário plano divino. Viver com esta esperança, acredite numa coisa, meu querido amigo, minha amiga, que me ouve, me vê nesta hora, esta esperança transforma a nossa maneira de enfrentar os desafios da vida. E deixe-me dizer-lhe isto ainda, eu sei do que falo. Eu nasci num lar com uma característica muito especial. Antes de eu ter nascido, os meus pais perderam 2 filhos, ainda crianças. Eu nasci numa casa marcada por essa dor e essa ferida tremenda do luto de perder 2 crianças. Eu cresci a ouvir as histórias dos meus irmãos, especialmente o meu irmão mais velho, de quem, aliás, eu herdei o nome, Pedro Miguel Esteves. Não é que eu seja uma continuidade da vida do meu irmão, porque a vida dele, aos 4 anos, de uma maneira trágica, perdeu-se. Mas eu posso dizer que cresci numa casa com feridas terríveis, porque nesse mesmo ano, já lá vão mais de 50 anos, nesse mesmo ano os meus pais perderam um outro filho, recém-nascido, apenas com alguns dias de idade. Talvez possa imaginar que horror, que eu tenha crescido num lar cheio de tristezas e sombra e angústia, mas não, eu cresci num lar cheio de felicidade, de alegria, de esperança. Depois nasceu a minha irmã e vivemos num lar onde foi uma bênção crescer e tornar-me um homem. Mas a razão pela qual isso foi possível é porque os meus pais encontraram em Jesus, na sua palavra e especialmente na promessa da vinda do Senhor, uma esperança extraordinária. Lembro-me de ser criança e muitas vezes ir até à sepultura, às pequenas campas dos meus irmãozinhos. E ali, algumas vezes, eu e os meus pais ficávamos a olhar, a prestar homenagem, ou eles a recordarem-me essas histórias. Nós queremos que eles estão ali a descansar, mas um dia, quando Jesus voltar, aqueles corpos serão erguidos e eu terei o privilégio de conhecer os meus queridos irmãos. Esta promessa orienta, transforma a vida e eu desejo que ela também seja um horizonte de esperança para a sua vida. Confie em Jesus. Ele é a voz da esperança.